Abra sua Bíblia comigo, 2 Samuel, capítulo 23, dos versos 13 até o 17. Segundo Samuel, capítulo 23, de 13 a 17. Quero partilhar com você hoje, em nome de Jesus, um texto, e ele vai servir de base para nós caminharmos um pouco mais e olharmos outros textos bíblicos ainda, além deste. E nós vamos entender, irmãos, o porquê que Deus fez uma obra completa na nossa vida. E nós vamos entender que algumas pessoas, elas conseguiram, elas são igual a gente. Hoje nós vamos olhar para Davi. Davi é igual a gente, e você vai perceber que Davi foi especial. Hoje ele é especial para a gente, porque ele teve algumas posturas na vida dele, que fizeram dele um homem especial diante de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, desafiar o seu coração a você enxergar as posturas de Davi, e você, muito mais do que perceber e enxergar, que você possa fazer um desafio na sua vida para que você seja semelhante a ele em algumas posturas que ele tomou, porque essas posturas que Davi tomou fez com que a misericórdia de Deus fosse tão grande na vida de Davi, que hoje nós, a igreja, ela conhece Davi como Davi que matou Golias, e não Davi que matou Urias. Porque o mesmo Davi matou Urias. Se você não conhece, leia a Bíblia e você vai perceber isso. Mas a graça de Deus na vida desse homem foi tamanha, tão grande, que nós o conhecemos como Davi que matou Golias. Então eu quero pegar mais um episódio da vida de Davi, para que Deus ensine o nosso coração nessa noite. 2 Samuel, capítulo 23, de 13 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi numa caverna, ou na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Davi é um dos mais proeminentes personagens bíblicos do Velho Testamento, irmãos. E é uma das pessoas no Velho Testamento que mais tem ensinamento na vida. Se você ler a vida de Davi, a biografia de Davi, você vai ver que ele talvez seja, eu arrisco a dizer, que ele seja a pessoa que tenha a biografia mais intensa do Velho Testamento. Mais intensa, porque Davi, ele foi do auge à depressão. Davi foi da glória de matar Golias até a infelicidade pecaminosa de matar Urias. Ele, ora, era um pastorzinho medíocre no meio de um rebanho de ovelhas, cujo pai nem levou em consideração o nome dele quando Samuel disse que ia ungir um dos filhos. Olha que coisa interessante, irmãos. O pai nem chamou Davi naquele dia para a reunião com Samuel. Chamou.
de tão insignificante que era aquele menino naquela idade. Mas em outros momentos da vida, você vai ver esse homem de Deus, sentado no trono de Israel, governando o povo, tendo um relacionamento de intimidade com Deus diferenciado em alguns momentos, e tendo coisas trágicas na vida, sendo um homem pecador como eu e você. Então, se você olhar a biografia de Davi, você vai ver que ela é muito intensa, muito intensa. E hoje, mais uma vez, ele vai ensinar a gente. E hoje eu quero que você pense mais um pouquinho no texto. Davi tinha o seu exército, que nesse momento aqui não era um exército tão assim reconhecido, era ainda um bando de valentes, homens valentes, que estavam com ele, que estavam querendo fazer com que Davi progredisse, com que ele chegasse até o trono de Israel. Não era um exército ainda todo uniformizado, bonitinho, mas tinha ali, a Bíblia diz que tinha ali, dentre aquelas pessoas, tinham os três mais valentes de Davi. E o feito desses três mais valentes está relatado no texto que nós acabamos de ler. E Davi, num momento de saudosismo, ou num momento de muita sede, ele, acampado em um lugar, sabendo que o exército inimigo está acampado em Belém, é bom que você se situe no texto, o exército inimigo está acampado em Belém. Davi tem um momento, eu não sei se é um momento de falta de lucidez, porque ele fala assim: quem me dera alguém me trouxesse um pouco de água lá do poço na porta de Belém. Eu acho que se eu fosse um dos soldados dele, eu ia falar: ô chefe, você está meio doido, chefe? O senhor não sabe que lá na porta de Belém, todo o exército filisteu tomou Belém? O senhor não sabe que eles estão acampados lá, chefe? O que deu na sua cabeça? Que negócio é esse de querer tomar essa água? Logo a água de Belém, meu querido, tem tanta água por aí, você vai querer tomar água do poço de Belém hoje? Ninguém fez isso. Os caras escutaram esse desejo, que é um desejo que eu olho assim, eu não entendo muito bem, mas está relatado e é o que aconteceu. E diz a palavra que 3 dos mais valentes do seu exército saem do seu acampamento, vão até o acampamento inimigo. Eu não sei como esses caras fizeram isso, se eles se infiltraram no meio de uma maneira com que ninguém sabia exatamente quem era eles. Eu não sei se eles passaram de noite pelo acampamento. Eu não sei como esses caras tiraram a água do poço da entrada de Belém, mas eles tiraram, voltaram, chegaram para Davi e falaram: meu rei, né? Se é que eu posso assim dizer, ele não era rei ainda, mas na cabeça do seu exército provavelmente seria: meu chefe, meu comandante, meu general, o senhor não disse que queria beber da água do poço de Belém? Está aqui a água do poço de Belém. Davi sabia muito bem que aqueles 3 correram risco iminente de morte, para fazer com que um desejo até banal, fosse saciado, fosse atendido. Davi olha para aquela água, e ele pega aquela água, e aí vem o grande ensinamento, querido. Aí vem o grande ensinamento. Davi pega aquela água e olha para ela, sabe da preciosidade daquela água, sabe do peso daquela água, sabe do valor daquela água, e a Bíblia diz que ele oferece aquela água ao Senhor. E eu fico imaginando a cena de Davi pegando aquela água e ele derramando e dizendo assim: esta água é oferta para o meu Deus, porque essa água é preciosa demais. Eu não posso beber dessa água. Essa água é a água mais preciosa que eu já vi na minha vida. E então ele derrama em oferta ao Senhor naquele dia. Mas se fosse você e se fosse eu, talvez nós poderíamos dar um jeitinho, porque nós somos conhecidos como povo do jeitinho. E talvez nós estivéssemos na posição de Davi, nós
nós falássemos assim: vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus, porque o Senhor nos trouxe água, e água da melhor qualidade, porque a água de Belém devia ser muito boa, porque para Davi ter aquele desejo de ter aquela água naquele momento, deveria ser uma água muito pura, muito gostosa, e talvez nós diríamos assim: vamos agradecer a Deus, porque Deus nos trouxe a água mais bonita, mais gostosa, mais límpida, mais pura. E talvez nós, irmãos, bebêssemos daquela água. Mas Davi não fez isso. Davi deu aquela água para Deus. Talvez nós, se fôssemos um pouquinho mais crentes, nós pegaríamos e falaríamos assim para Deus: o Senhor sabe que nós estamos num campo de batalha. Deus, o Senhor sabe que eu estou com sede, Deus, porque aqui no campo de batalha as coisas não são como lá em casa, não tem comida na hora certa, do jeito certo. Deus, nós estamos no acampamento é tudo escasso. Deus, vamos fazer o seguinte: eu vou dar metade para o Senhor, metade. Opa, agora o resto, Senhor, eu vou agradecer, né? E vou tomar. Porque afinal de contas eu estou com muita sede, eu tenho muita necessidade. Davi não podia ter feito isso? Talvez nós faríamos. Daqui a pouco você vai entender porque que eu estou dizendo que talvez nós faríamos. O Deus único, soberano, grandioso, glorioso, vivendo de sobras. Isso é o que eu quero trazer para o seu coração nessa noite, porque eu entendo que nós precisamos, irmãos, ter a mesma postura que Davi teve, de entendermos que coisas preciosas, elas precisam de verdade mesmo serem dedicadas ao Senhor. Coisas preciosas na nossa vida. Infelizmente, a igreja, ela ainda não acordou para essa realidade. Quando eu digo a igreja, eu não estou falando da Quinta Igreja Batista de Araçatuba, eu estou falando da igreja de Cristo. Ela ainda não entendeu que Deus, esse nosso Deus, cujo qual nós chamamos de grande, de glorioso, de grandioso, de soberano, que este Deus merece de mim e de você o nosso melhor, o nosso 100%. Porque nós dizemos que Deus é grande, nós dizemos que Deus é merecedor de tudo, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Mas é possível que eu e você estejamos dando a Deus as sobras, irmãos. As sobras. E este Deus, cujo qual eu sirvo e você serve também, Ele não é um Deus que vive de sobras. Ele não deveria ser um Deus que vive de sobras. Às vezes nas situações da nossa vida, e às vezes a gente não se toca disso, mas nós estamos dando sobras a Deus. Talvez você esteja vivendo desse jeito. O cristianismo em si não é uma religião meritória. O que é isso? O cristianismo não é a base do toma lá dá cá, tipo mérito. Olha, você fez coisa boa, você recebe coisa boa. O cristianismo não é assim, porque na verdade a Bíblia fala de uma forma muito clara e objetiva que nós somos imerecedores da graça de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Que nós somos imerecedores, que nós não merecemos nada de Deus. E no entanto, Ele mesmo olhando para nós, sabendo que nós éramos imerecedores, Ele mandou o seu Filho, o único Filho, e deu este único Filho de uma forma completa por mim e por você. Jesus não fez uma obra pela metade. Jesus não se deu pela metade. Jesus entregou o seu corpo, Jesus entregou o seu sangue até a última gota, por amor a mim, por amor à igreja de Deus. Isso diz respeito a você. Ele fez um serviço completo, integral. Jesus não deu sobras para mim e para você. Mas como o cristianismo não é uma religião meritória, é de graça. Deus te deu a salvação de graça, e Ele diz: todos
todos aqueles quanto o receberem, a estes ele vai dar o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas que essa salvação, ela vem pela fé, ela vem de graça, não é pelo que você faz, para você dizer, eu mereci. Ninguém de nós merece a salvação. No entanto, ele nos deu tudo, e nos deu sendo nós ainda pecadores e merecedores dessa graça de salvação. Embora o cristianismo não seja uma religião meritória, ou seja, é pelo mérito que eu consigo a salvação, embora o ensino bíblico revela para a gente que existem alguns méritos de procedimento na palavra. Méritos de procedimento, do tipo, se você age desta forma, você tem uma retribuição positiva, ou se você age de outra forma, você tem uma retribuição negativa. Isso também é ensino bíblico. Então, se por um lado a doutrina da salvação, ela é de graça e pela graça, por outro lado, existe na palavra alguns méritos de procedimento. Se você faz as coisas boas, você colhe as coisas boas. Se você faz as coisas pela metade, você tem coisas pela metade. Se você não faz nada, você não ganha nada. Se você vai pelo lado errado, você vai encontrar problemas. Se você vai pelo lado certo, você vai encontrar bênçãos. A Bíblia fala isso. E ela manda a gente escolher. Escolhei vós, por onde vocês querem andar. Olha, a Bíblia não fala de dois caminhos, fala de um caminho largo, mas a Bíblia fala de um caminho estreito que conduz à vida. E aí, mérito de procedimentos também, porque sou eu que, diante da graça de Deus, vou ter a oportunidade de escolher o caminho. Davi, ele foi quem foi, porque ele teve alguns méritos na vida, irmãos, por causa de alguns procedimentos que ele teve. Mas esse ensino bíblico, ele não se resume só à vida de Davi, não. Jesus falou alguma coisa sobre isso, e eu quero hoje, em nome de Jesus, fazer você pensar, se você não está fazendo exatamente o contrário de Davi, se talvez você, no seu relacionamento e na sua relação com Deus, você não esteja dando tudo o que você pode para Deus, e esteja dando um jeitinho, como é costume nosso, e esteja dando um pouco, esteja dando metade, ou talvez nem está ligando para isso. Você fala da grandiosidade de Deus, você fala que Deus é o teu sustentador, mas você não se preocupa com o reino de Deus. Eu tenho dito uma frase que eu espero que, em nome de Jesus, vocês levem para o coração, mesmo se um dia eu não estiver mais aqui. Deus sempre diz isso para a gente: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Cuide do meu reino, que eu cuido da sua casa. Cuide do meu reino, que eu cuido do seu filho. Cuide do meu reino, que eu cuido da sua vida. Cuide do meu reino, que eu cuido do seu trabalho. Cuide do meu reino. Tanto é, querido, que Jesus, falando ao povo, ele disse assim, não fiquem preocupados. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas a você. Talvez, irmãos, a igreja de Deus esteja dando as sobras para o Senhor. Talvez você esteja dando as sobras para o Senhor. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você refletisse à luz da palavra, se isso é digno diante de Deus. Sabe, para o povo lá fora, que não entende a palavra de Deus, é até normal a gente entender que as pessoas, elas não querem saber do reino. Elas não querem viver o reino. Elas não querem pensar no reino. Isso é até entendível. Eu vou olhar para o pessoal lá fora e falar assim, olha, eles não receberam a iluminação da palavra ainda, eles não têm nada, os olhos deles espirituais ainda não foram abertos. Mas é difícil quando a gente vê a igreja de Deus ainda dando sobras para o Senhor. Eu vou ver aqui, junto com você, 3 sobras que nós damos a Deus. A primeira sobra é a sobra do tempo.
A gente vive dando sobra do tempo para Deus. Eu vou perguntar para você, se você dá as sobras do seu tempo para Deus, você acha mesmo que você está agradando a Deus do jeito que Davi agradou, quando pegou aquela água e disse assim: olha, é tudo, Senhor, é tudo teu, e eu vou derramar isso para o Senhor, como oferta para o Senhor. Ele não deu metade, ele não deu um terço, não deu um quarto, ele deu tudo. E quando eu olho para o meu tempo hoje, quando você olha para o seu tempo, eu vou perguntar para você uma coisa: você dá o seu tempo para Deus? Você dá a sua vida na totalidade? Você acorda de manhã pensando no reino de Deus, mesmo indo para o trabalho? Mesmo indo, porque eu não estou falando para você, larga o seu trabalho aí e vem ajudar aqui na igreja. Não, você acorda de manhã e diz assim para o Senhor: Deus, o meu dia hoje é teu, a minha vida é tua, eu vou para o trabalho agora, Senhor, mas eu quero que o Senhor vá comigo, eu quero que o Senhor me oriente o que fazer e o que não fazer ali dentro daquele lugar. Senhor, eu estou contigo, se o Senhor tiver alguma coisa para fazer dentro do meu trabalho hoje, enquanto eu estiver lá às 8 horas do dia, por favor, Senhor, me orienta, fala para mim o que eu devo fazer. Deus vai fazer isso. A grande verdade é que talvez muitos de nós nem sequer pensamos em Deus durante o nosso trabalho. Voltamos para a nossa casa, saímos do nosso trabalho e voltamos para a nossa casa. Aí nós estamos muito cansados, porque todo mundo está cansado, eu também estou cansado. Aí a gente chega e deita. Deita e fala assim: Senhor, eu estou cansado. Mas não tem, eu poderia fazer alguma coisa para o Senhor agora, mas não dá porque eu estou cansado. E tem muita gente vivendo esse tipo de vida, mesmo dizendo: eu sou cristão. E vive a vida dando o que sobra de tempo para Deus. Eu vou perguntar para você: você acha que Deus se agrada dessa postura, tanto quanto se agradou da postura de Davi, quando ele derramou todo aquele líquido e disse: isso aqui é para o Senhor, eu dou tudo para o Senhor, porque é a coisa mais preciosa que eu tenho na mão agora, eu dou tudo. Dizem que hoje, o que de mais precioso a gente tem na mão hoje é o nosso tempo. Você tem dado quanto do seu tempo para Deus? Reflita um pouquinho. A Bíblia vai falar em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tem promessa aqui ou não tem promessa aqui, irmãos? Tem promessa. Por que talvez você não está vivendo ou não está ganhando no mérito de procedimento? Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, como mérito, vai ganhar alguma coisa do Senhor. A Bíblia diz que as coisas que você precisa, o seu comer, o seu beber, o seu vestir, a sua dignidade, a Bíblia diz: eu vou acrescentar para você. Busque em primeiro lugar, busque o meu reino em primeiro lugar, e eu vou te dar dignidade de vida. É mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Mas quando se fala em tempo, irmãos, tudo vem na frente do reino de Deus na nossa vida. Você é a testemunha maior disso. Eu não sei da sua agenda, mas uma coisa eu sei: o 100% não existe na nossa agenda. Nós não somos nem sequer parecidos com Davi com relação ao nosso tempo para o reino de Deus. E eu digo, eu me incluo nisso. Eu também não dou. Você fala assim: mas pastor, o senhor não é pastor, o senhor não vive o reino de Deus? Eu vivo o reino de Deus. Eu falei assim para o Senhor: Senhor, toma a minha vida e me usa no ministério. Me usa 100% do meu tempo. Quero o meu tempo integral para o Senhor. Mas mesmo assim, eu posso dizer para você, tem horas que eu também digo para o Senhor: Senhor, eu estou acabado, eu estou cansado, e olha, não dá, Deus, me espera um pouco aí. E às vezes eu também não dou 100% do meu tempo para o Senhor. A gente precisa reavaliar isso, irmãos. Porque eu duvido que Deus esteja contente com a gente do jeito que Ele ficou contente com Davi naquele dia, quando Davi derramou aquela água, aquela preciosidade, e disse: isso aqui é para o meu Deus. Sempre
A gente que é pastor, que lida com igreja, a gente vê as pessoas, a gente ouve as pessoas falar: olha, pastor, se sobrar um tempinho, eu vou fazer aquele negócio lá que a gente precisa para a igreja ou para o reino de Deus. Se sobrar um tempo, eu vou pensar aí na possibilidade de fazer, de ser líder aqui ou aquilo. Pastor, eu não tenho tempo mais para nada na minha agenda, não adianta o senhor pedir para mim para ser líder disso ou daquilo. Pastor, eu não tenho tempo. Essa é uma das frases que eu mais ouço. Agora eu vou dizer um negócio para você. Se você amanhã chegasse no seu ambiente de trabalho e se você fosse sorteado com uma passagem de 15 dias para o Caribe, aonde não passou o furacão, se você fosse sorteado amanhã e o indivíduo falasse para você: olha, você tem 10 dias para fazer as suas malas, aqui estão as suas passagens, aqui está o seu voucher do hotel, aqui está tudo pago para você, você tem 15 dias num hotel 5 estrelas no Caribe. Eu duvido que você ia virar para o cara e falar assim: eu estou sem tempo, eu não vou poder, não vai dar, infelizmente, vamos ter que deixar esse negócio para outra hora. Não é mesmo? Porque tempo a gente faz. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Não é? Deus não quer as sobras do seu tempo. Deus quer você por integral. Tempo integral. Pensa um pouquinho nisso, porque vai ter mérito. Vai ter mérito. A Bíblia diz, se você buscar em primeiro lugar no reino de Deus, você vai viver com menos estresse, porque você vai entrar num processo de que Deus vai começar a fazer a coisa para você. E talvez lá no fundo da sua alma você vai falar assim: nossa, eu não acredito. Eu não acredito. Eu comecei a buscar o reino de Deus de verdade mesmo, de uma maneira 100%, e agora as coisas parecem que estão acontecendo. Porque eu vou dizer para você, acontece. Quem busca o reino 100% vive essas promessas. As promessas de ter as coisas de Deus. Não é que vai cair do céu assim sem você trabalhar, não. É que você vai ver que os estresses vão diminuindo, as coisas vão acontecendo. Você vai perceber os grandes e os pequenos milagres que vão começar a acontecer na sua vida. Sabe quando vão acontecer? Quando você buscar em primeiro lugar o reino. E não está acontecendo ainda porque você não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas é verdade, eu e você acreditamos na Bíblia, não acreditamos? Nós não estamos aqui porque dizemos que acreditamos na palavra. A palavra diz: busque em primeiro lugar o meu reino, veja as minhas coisas em primeiro lugar, e eu vou cuidar das suas. Por que será que a gente ainda não acreditou nesse negócio? Menos estresse, mais confiança e mais fé, porque você vai começar a ver que a contrapartida de Deus acontece. E aí você vai falar: não é que o negócio dá certo, e de repente você vai aumentando a sua fé, e você vai tendo capacidade espiritual de entender que Deus está vivo, que Deus se importa com você, e que as coisas do jeito de Deus para a gente é muito, muito melhor. Mas qual é a contrapartida de uma vida que não prioriza o reino de Deus? Qual é a contrapartida? Já que eu falei que tem mérito de procedimento, o mérito do procedimento: quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vive menos estressado, porque Deus vai suprindo as coisas. A fé começa a aumentar, porque vai vendo os pequenos milagres, e vai começando a perceber que a coisa acontece, e aquilo vai dando um gás para o indivíduo ser melhor a cada dia que passa. Mas o que acontece conosco, porque nós não damos 100% do nosso tempo para Deus, qual é a contrapartida? O que acontece com a gente? O que acontece? O verso 34 do capítulo 6 de Mateus vai falar para a gente o que acontece. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal.
Se Ele está dizendo, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas para você, e aí Ele vai dizer assim, não se preocupe com o dia de amanhã, busque o meu reino, não se preocupe com o dia de amanhã, busque o meu reino. Se Ele está dizendo que se buscar, eu não vou precisar me preocupar com o dia de amanhã, se eu não busco o reino de Deus, o que eu vou fazer? Vou me preocupar com o dia de amanhã. E aí o Dr. Hélio Hiller fica feliz, que você vai parar no consultório dele. Porque você começa com uma preocupação, que depois vai se transformando numa ansiedade, e daqui a pouco você está depressivo. Por quê? Porque você não buscou o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Mérito de procedimento. Você vai se preocupar, vai viver preocupado, e olha, o dia de amanhã vai trazer o seu mal, irmão. Porque Jesus falou, está escrito aí, ó, basta cada dia o seu mal. Ou seja, amanhã nós vamos enfrentar as nossas dificuldades. Se você busca em primeiro lugar, você não se preocupa, porque Deus tem uma palavra empenhada com você, dizendo assim, busque em primeiro lugar o meu reino, e essas coisas que vocês precisam aí, eu vou dar para vocês, eu vou cuidar de vocês. Você insiste ainda em dar sobras do seu tempo para o Senhor, não está sendo, a sua vida não está sendo como Davi. Mas não tem só a sobra do tempo, tem a sobra do dinheiro. A sobra do dinheiro, é ruim falar de dinheiro na igreja, é ruim, principalmente quando quem fala em nome de Deus é o pastor que vive do dinheiro da igreja. E eu sempre estou dizendo aqui, Deus não precisa de dinheiro, porque tem muito charlatão aí que diz, dá porque é de Deus, é para Deus. Eu falo, Deus não precisa de dinheiro, quem precisa de dinheiro é a instituição chamada igreja, que é a instituição dele, é o reino dele aqui na terra. Não use o nome de Deus para pegar dinheiro dos outros, use a palavra de Deus que diz para a gente que nós devemos contribuir com o reino, cuidarmos do reino, zelarmos pelo reino, e não tem como fazer isso sem investir. Não existe outra alternativa no mundo. É por isso que dízimo, irmão, é antes da lei de Moisés. Não foi lei que instituiu o dízimo. Muita gente fala assim, isso é coisa da lei, isso é coisa ultrapassada, não é coisa do Novo Testamento. Dízimo, ele foi instituído muito antes da lei de Moisés, porque Abraão já deu o dízimo. Abraão já deu o dízimo muito antes de Moisés pensar em nascer. O dízimo é uma coisa da lei judaica. E dízimo, quando as pessoas conversaram com Jesus Cristo acerca do dízimo, ele não disse como ele disse em algumas outras ocasiões, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, ele não falou assim, eu vou mudar a concepção da coisa. Ele não disse isso. Ele disse, olha, vocês deveriam fazer estas sem omitir aquelas. Invista no reino. Mas cuidado, porque não é o seu dinheiro, o seu investimento no reino que vai fazer de você uma pessoa melhor. Você deve continuar investindo no reino, mas cuidado com as coisas mais importantes do que o dinheiro. Jesus, em nenhum momento, ele rechaçou ou quebrou essa doutrina. Continuou sendo uma doutrina bíblica. No Novo Testamento você enxerga as igrejas ajudando-se mutuamente com dinheiro. Com dinheiro, você vê a preocupação do apóstolo Paulo em trazer para a igreja a necessidade social de outras igrejas, e ele faz coleta aqui para ajudar lá. E ele faz a coisa acontecer em momento de culto, porque ele diz, no dia do Senhor vocês se reúnam, vocês colaborem e ajudem. Então, meu querido, se você quer ser como Davi, seja uma pessoa fiel com Deus, seja uma pessoa que coloca um sorriso no rosto de Deus e ofereça a Deus a totalidade daquilo que Deus espera de você. A totalidade. Não fique brincando com Deus dando metade. Não fique brincando com Deus dando quando você pode, do jeito que você pode. Vira a sua página na Bíblia aí.
Samuel, 2 Samuel capítulo 24, já que Davi é o cara, Davi é o homem que vai nos ajudar aqui a entender o que Deus espera da gente. 2 Samuel 24, dos versos 15 até o 25, veja comigo. Segundo Samuel 24, 15 em diante. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. O texto é claro, irmãos. Em isso a gente enxerga um Davi que fala assim: não, eu sei que você está querendo ser benevolente comigo, eu sei que você está querendo me dar o boi para o sacrifício, eu sei que você está querendo me dar a lenha para o sacrifício, eu sei que você está querendo me dar, mas não é assim. Eu não vou oferecer algo para o meu Deus que não tenha me custado nada. 50 peças de prata. Ele paga e aí então ele oferece, faz o altar, oferece o boi em sacrifício a Deus, faz aquele ritual que era um ritual do Velho Testamento, e a coisa acontece. Deus se agrada daquele negócio e Deus cura ou restaura o povo daquela praga, ou pelo menos para de matar as pessoas por causa do pecado de Davi. Irmãos, eu já disse que hoje a doutrina bíblica de oferta, de contribuição, a igreja toda sabe. E eu volto a dizer uma coisa: o mundo lá fora pode condenar, e eu não ligo disso, dói um pouco na alma ver algumas coisas na internet, do tipo assim: se Deus é tão grande, Criador de todas as coisas, por que você tem que dar 10% da sua renda, né, na igreja? É um negócio meio ilógico. É ilógico lá para fora. E eu entendo isso. Não existe uma revelação da palavra. Eles não conseguem entender o que a Bíblia mostra e fala e aponta. E também mérito de procedimento. Daqui a pouco você vai ler outros textos comigo, você vai ver que Deus cuida do servo que é fiel. É uma prova de fé, irmão.
É a prova de fé mais mensurável, mais palpável que existe. É a entrega de dízimos e ofertas na igreja. Porque não tem como você não mensurar a fidelidade da pessoa. Não tem. Está ali, você vê, olha, o indivíduo é fiel ou não é. E isso não são os outros que vão julgar. É você. É você mesmo que vai dizer eu sou ou eu não sou. É você, o crente, que consegue enxergar na palavra a verdade, sabe da verdade, mas ainda precisa se corrigir talvez em algumas situações. Quem dizima e oferta, a gente já viu o texto aí, quem dizima e oferta, sabe que também tem bênção na sua vida. Todo mundo que é fiel com Deus, ele não sabe só de ouvir falar, ele sabe porque a vida dele prova para ele isso. Malaquias capítulo 3, versículo 10 é um texto que todo mundo conhece, mas nunca é demais a gente ler. A Bíblia diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. É fato, claro, a Bíblia diz, mérito de procedimento. Se você entrega todo o seu dízimo à casa do tesouro, isso é a referência ao templo no Antigo Testamento, o que vai acontecer? O verso 11 diz: Deus vai intervir pela sua vida. É palavra do Senhor. É tão bom a gente ver que Deus tem interesse em cuidar da gente, e Ele quer cuidar, mas é sempre uma prova de fé. É bom que Deus age dessa forma com a gente. Terrível seria se Deus agisse conosco como Ele agiu com Abraão, chamado pai da fé, quando ele disse: eu quero teu filho, eu quero teu filho, me dá o teu filho. Eu ia entrar em parafuso se Deus fizesse um negócio comigo desse tipo. Eu ia entrar em parafuso, eu ia ficar pneuzinho da vida se Deus fala: dá a Melissa para mim agora, me dá ela do jeitinho que ela está. Eu não sei se eu ia ser chamado de Silvio, herói da fé. Talvez eu ia dar uma engambelada em Deus, falar: Deus, desculpa, mas olha, o Senhor chamou o cara errado, eu não tenho condição emocional de fazer um negócio desse. E a gente lê a Bíblia, a gente vê as experiências dos outros, é tão gostoso. A gente vê que Deus foi fiel, né? Que Isaac não morreu, e aquela coisa toda aconteceu. Que bênção porque aconteceu com o outro. Porque se acontecesse com a gente, a história seria diferente. E a nossa vida hoje, aquilo que a gente faz hoje com Deus, prova que a nossa história seria diferente. Porque tem muita gente na igreja dando as sobras do dinheiro para Deus. A sobra do tipo: Deus, eu vou fazer o meu orçamento aqui, se sobrar eu vou ser fiel com o Senhor, se não sobrar, Deus, o Senhor sabe, eu tenho que cuidar da minha casa, não tem jeito. Matemática, Senhor, é uma ciência exata. Deus, não tem jeito, não dá para tirar de onde não tem. Tem muita gente na igreja dando nada, tem muita gente na igreja dando sobras. Não é justo. O Deus do tamanho que você tem, não é justo Ele viver das sobras, seja de qualquer coisa, inclusive, irmão, do seu dinheiro. Não é justo. Quando as pessoas entram para a igreja, as pessoas, todas elas, no sistema batista é assim, todas elas são inquiridas e a todos são perguntados: olha, você concorda com a doutrina bíblica do dízimo? Todas as pessoas: eu concordo. Você está disposto a viver isso em nome de Jesus, para abençoar o reino de Deus, entendendo que o Senhor vai suprir a sua vida e a vida da sua família? Todo mundo concorda. Mas a realidade, ela não condiz, a realidade não condiz com as nossas palavras. Não condiz. A igreja de Deus, e eu não estou cobrando e nem culpando vocês, eu estou falando da igreja de Deus aqui na terra.
Não estou falando da quinta igreja, porque graças a Deus o César está aí, tá. O César é testemunha. Eu nunca fui conversar com o César e perguntar para ele: César, eu quero saber se fulano de tal é dizimista na igreja. Eu não faço isso, mas eu ensino porque é bíblico. Eu venho aqui em cima e dou a cara a tapa porque está escrito na palavra. Porque você não pode viver dando sobras daquilo que Deus pede para você. Não faça isso, porque você não vai ser abençoado. Porque tem mérito de procedimento nessa situação. Se você levar o seu Deus a sério, certamente você vai viver uma vida com menos estresse. Porque assim como é comigo na minha casa, não é desde que eu sou pastor não, desde que eu sou crente, que tenho um salário na minha vida, porque eu fui 24 anos membro de igreja, depois eu fui pastor, mas 24 anos, enquanto eu tive um salário, eu fui fiel com o meu Senhor. E eu digo para você, hoje eu sou uma pessoa realizada, financeiramente falando, porque Deus está sendo fiel comigo. Nunca me faltou nada. E não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou ovelha de Deus, e porque eu levo a sério esse negócio, a sério. E eu entendo, porque a minha vida é a prova disso, de que Deus de fato faz aquilo que está escrito, porque tem muito mérito aí, tem muito mérito. Deus, de verdade mesmo, abre as janelas dos céus, derrama sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, bênçãos que eu não tenho aonde guardar. Isso acontece na minha vida, e não acontece só na minha vida, irmão. Eu sei que tem muitas pessoas, eu conheci durante o decorrer da minha jornada cristã, muitas pessoas que são fiéis a Deus e que vivem a mesma graça que eu vivo. A mesma graça, vida com menos estresse, a confiança cada vez aumentando mais, porque é uma questão, é um jogo. Você confia e Deus ampara, você confia e Deus ampara, você confia e Deus ampara, e você vai vivendo uma vida que aos olhos de quem não consegue fazer isso, é uma loucura, mas Deus banca, e só quem é fiel pode dizer em coro comigo: pastor, eu concordo. Porque eu vivo isso também. E eu conheci muitas pessoas. Mas qual é a contrapartida, irmãos? De nós não fazermos a vontade de Deus. O texto também não esconde. Infelizmente está escrito na palavra. No mesmo texto de Malaquias 3, de 6 a 12. O verso 8 vai falar que nós estamos roubando a Deus quando não entregamos aquilo que Ele espera. Quando damos metade, quando retemos, a Bíblia diz que nós estamos em pecado. E a Bíblia fala: vocês estão roubando o Senhor, roubando a Deus. Mas não para por aí, fala que as nossas orações estão interrompidas, porque quando nós estamos em pecado, Isaías diz, Isaías 59:2, né? Os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. É por isso, querido, que às vezes você está aí de joelho em terra, pedindo isso, e nada acontece. Sabe por quê? Porque você está roubando a Deus. A gente não se toca de que algumas coisas são sérias e estão escritas na palavra, e de repente você está aí com o joelho calejado, pedindo determinadas coisas para Deus, e essas coisas não acontecem. Por que não acontecem? Porque talvez você não está tendo a felicidade de Davi, de falar: tudo isso aqui, Senhor, é teu, porque é muito precioso. Eu vou dizer, é uma prova de fé, irmão, de fé. Você tirar 10% do seu ganho não é fácil, não. Isso é coisa para crente mesmo, isso é coisa para homem e mulher de Deus mesmo. Você tirar uma parte que faz uma diferença danada no orçamento da gente e dizer: isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Isso é coisa para cristão autêntico, genuíno, que confia no Deus que ele prega, no Deus que ele vive. E não para por aí, as orações são interrompidas e a Bíblia não esconde. Vocês estão debaixo de maldição, a Bíblia fala, no versículo 9. Essa é a contrapartida. É o mérito negativo de procedimento.
Se você faz, Deus derrama, abre as comportas do céu, derrama bênçãos que você não tem onde guardar. Mas se você não faz, você está em pecado, você está com as orações interrompidas, e a Bíblia diz, está debaixo de maldição. Você vai se esfregar para fazer a coisa, vai tentar fazer um negócio e não vai dar certo. Eu vou ler um texto com você, mais um texto, o texto é meio longuinho, em Ageu. Olha só o que diz a palavra de Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 4 a 11. Eu destaco aqui duas frases, e eu quero que você pensa comigo nessas duas frases aqui, ó. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele repete, o profeta repete essa palavra em nome de Deus duas vezes no texto. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria vida, ou com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Tem texto mais claro do que esse na palavra de Deus? Não tem. Às vezes a gente não quer enxergar, mas é o que está escrito na palavra do Senhor para a gente. E por último, porque Deus está preocupado com o nosso tempo, Deus também está preocupado com o reino dele, e por isso ele fala de dinheiro na Bíblia, por isso, só por isso. Mas tem a sobra da vida, que é o mais importante, irmãos, por isso que eu deixo por último. Tem muita gente que deixa para entregar a vida para o Senhor lá no final. Em Eclesiastes capítulo 11 até o capítulo 12, vai dizer o seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu caminho mandar, o coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho neles satisfação, ou não tenho satisfação neles. E você, já entregou a vida para o Senhor? Já entregou? Ou você insiste ainda em dar as sobras da sua vida para o Senhor? É comum a gente ouvir por aí pessoas que são indagadas acerca de entregar a vida para o Senhor, de mudar de vida, e as pessoas falam uma frase que é muito interessante, falam assim: olha, por enquanto não, quem sabe quando eu for mais velho, quem sabe, eu vou pensar um pouquinho nisso. É gente que insiste em dar as sobras da vida para Deus, as sobras da vida individual que Ele tem. Dê o melhor que você tem para o Senhor, dê a sua juventude, não dê as sobras da sua vida. Não que Deus não vá te receber quando você for velho, meu querido, não, é que você mesmo vai chegar lá naquele momento e vai olhar para trás e vai falar: por que eu não tomei essa decisão na minha vida antes? Por quê? Por que quando eu era jovem as pessoas vieram falar de Jesus para mim? Por que eu ignorei? Se hoje eu vivo na graça de Deus, e hoje eu tenho a salvação, mas hoje eu não tenho mais nada para oferecer ao meu Senhor. Eu estou aqui já com determinada idade e não tenho mais o mesmo vigor que eu tinha antes.
Se tem uma das coisas que eu dou graças a Deus na minha vida pessoal, é que com 6 anos de idade, Deus já começou a me encaminhar dentro do reino. E graças ao Senhor eu conheci Jesus quando eu era criança. E graças ao Senhor eu entreguei minha vida quando eu era criança ao Senhor. E vivi minha vida toda. E eu digo para você, não tem coisa melhor no mundo do que você ter investido a sua vida no reino. E esse negócio foi tão forte, que um dia eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, agora o Senhor pode me levar tudo, completamente. Eu quero ficar 100% do meu tempo no teu reino. E aí Deus foi ali, né? Deus me chamou e eu disse isso para ele. Eu não disse isso e ele me chamou, não, ele me chamou e eu disse para ele: então tá, Senhor, eu dou tudo da minha vida, todo o meu tempo agora para o Senhor. Eu quero viver de tempo integral no ministério, porque todos nós temos um ministério, irmão. Você tem talvez de tempo parcial por causa do trabalho, mas nós pastores temos tempo integral. Mas isso não quer dizer que eu também às vezes não dou a sobra do meu tempo. Isso não quer dizer porque você vive num tempo parcial para Deus, que você não entrega metade às vezes da sua vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias, aqueles dias maus, que você vai dizer: olha, não tenho mais prazer. Uma das coisas que mais mexeu comigo na minha família foi uma frase do pai da Andréia. O pai da Andréia, hoje ele tem mais de 75 anos, mas quando ele tinha perto de 70 anos, ele falou uma coisa interessante para a gente, porque nos 5 primeiros anos de casamento, eu e a Andréia, nós decidimos, olha, nos 5 primeiros anos de casamento nós vamos passear, nós vamos viajar, nós não vamos ter filhos, nós vamos curtir. Nós já estávamos meio velhinho, meio surrado, nós dois, assim, ó, vamos curtir a vida, e todas as férias que a gente tinha, a gente juntava dinheiro e a gente ia passear, e a gente sempre chamava o sogro e a sogra. Um dia ele disse assim para nós: olha, vocês têm que fazer isso mesmo, porque antes eu não tinha dinheiro para fazer, e eu falei assim: não, eu vou juntar dinheiro, e um dia eu vou fazer. E aí ele falou assim: hoje eu tenho dinheiro, mas hoje eu não tenho mais saúde para viajar, eu não consigo mais, nem que eu quisesse, eu não tenho mais força física para pegar um ônibus, pegar um avião, pegar um carro e sair daqui e ir para determinado lugar. Eu tenho dinheiro, mas não tenho saúde. Sabe, na nossa vida espiritual é mais ou menos a mesma coisa, irmãos. Não deixa para você entregar o seu esforço, a sua vida, o seu vigor para o reino. Não dê as sobras da sua vida. Você está com 50 anos hoje e você está achando que ainda dá para esperar. Irmão, não dá para esperar não. Entra no reino de cabeça, dê a sua vida, dê o seu vigor para o Senhor. Não se esqueça do que está escrito aqui. Lembre-se do seu Criador enquanto ainda dá tempo, querido, porque vai chegar um tempo em que você vai dizer: não tenho mais prazer em viver, não tenho mais força para dar, eu não tenho mais o que entregar para o Senhor. Entrega a sua vida hoje. O melhor dia para entregar seria ontem. Mas entrega hoje. Não vai ficar naquela de depois. A contrapartida de uma vida cristã, ou de uma vida que não dá o melhor, qual é a contrapartida? Vamos imaginar que o indivíduo se converte, mas se converte lá depois dos 60 anos de idade, vai viver a vida cristã. Amém, glória a Deus. Mas vai viver uma vida cristã depois dos 60 anos. Eu me lembro de uma irmãzinha lá na minha igreja de origem, lá em Mandaguari, que ela cantava, irmão, que era uma maravilha. Ela cantava no coral da igreja e a voz dela sobressaía de todas as outras. E eu olhava e falava: nossa, que voz, que poder, como essa pessoa canta bem. Só que nos meus dias de garoto, eu fui vendo a voz daquela senhora. Eu fui vendo no decorrer do período aquela voz definhando, até o dia em que ela chegava para a gente e falava assim: que saudade de cantar no coro, porque hoje eu já não aguento mais. Ela tinha um problema de asma, de bronquite, e aquilo foi definhando ela devagar. Hoje ela já morreu, e ela não podia mais cantar. E ela nem tinha 70 anos não, irmão. Não. Ela não podia mais cantar porque não tinha mais vigor físico para cantar.
E eu me lembro muito bem como ela cantava de uma maneira maravilhosa. A contrapartida de quem dá as sobras da vida para Deus é viver uma vida cristã em dias difíceis, em anos sem satisfação. Ah, você vai morar na glória? Vai morar na glória. Deus vai ser fiel com você? Deus vai ser fiel com você. Você vai receber, o Jesus vai receber você de braços abertos? Vai. Mas você mesmo vai chegar para Deus e falar assim: Senhor, tem uma coisa aqui que me intrigou. Por que eu fiz isso só depois de algum tempo? Por que eu não dei minha vida desde o começo? Eu teria sido muito mais feliz. Muito mais feliz. Filho, filha, em nome de Jesus, não dê a sobra da sua vida para o Senhor. Você vai se arrepender. Porque eu estou falando para crente. Para crente, eu estou falando para gente que poderia dar a vida e o vigor para Deus e ainda não. E estou falando para não crente, porque aqui também tem não crente. Gente que ainda insiste em falar assim: vamos postergar um pouquinho. Não, eu tenho que resolver isso primeiro, eu tenho que fazer aquilo primeiro, tal. Daqui a pouco eu me aproximo, daqui a pouco eu me entrego nesse negócio, daqui a pouco eu viro a minha vida do avesso e vou viver o cristianismo. Filho, você não sabe se você vai ter essa oportunidade, porque a gente não conhece o dia de amanhã. Quero concluir. Eu e você, quando nós oramos para Deus, nós sempre queremos o melhor. Eu nunca vi um cristão fazendo uma oração do tipo: Senhor, eu estou querendo isso, mas se o Senhor me der metade só, eu estou feliz. A gente não faz essa oração. A gente, quando chega para Deus, fala assim: Senhor, eu quero isso. E tem até algumas teologias por aí que dizem que você tem que falar a cor, falar o jeito, falar o ano, falar isso, falar aquilo, tal. Não quero nem entrar nesse assunto. Mas eu sei de uma coisa: ninguém pede sobra para Deus. Você já orou pedindo sobra para o Senhor? A única pessoa que eu vi na Bíblia pedindo sobra para o Senhor foi aquela mulher, Ciro Fenícia lá, que disse assim para o Senhor: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas, né? Se sobrar alguma coisinha aí, o Senhor pode dar para mim, né? Porque eu tenho minha necessidade. E Jesus elogiou, mas foi a única pessoa no mundo que eu acho que pediu sobras para Deus, porque você não pede. A gente pede o melhor, a gente pede o integral, a gente não pede sobra, a gente não pede 10, 15, 20, 30% da bênção que a gente está pedindo. Ah, Senhor, eu quero um namorado, mas pode ser só 30% do namorado. Tá? Os outros 70% o Senhor deixa de lado. Ninguém faz isso. Ah, Senhor, eu quero um aumento de salário. Ninguém fala para o Senhor: ah, Senhor, eu quero um aumento de salário só de 0,02%, que eu estou feliz. Você não pede isso. Você pede aquilo que para você é grande, aquilo que é bom, aquilo que vai te satisfazer, aquilo que na sua cabeça é o integral. Você pede a Deus. A gente sempre pede o melhor, mas na hora de nós fazermos a nossa parte, nem sempre a gente faz o melhor. Será que Deus está contente com a gente, tomando postura dessa natureza? Não se esqueça, irmãos, nós queremos as promessas da Bíblia, não queremos? E tem outra, nós queremos agora. Se Deus começar a demorar a atender as nossas orações, a gente já entra em parafuso. A gente quer o melhor, a gente quer as promessas e a gente quer agora. Mas eu vou dizer para você: promessa bíblica não se aplica para quem dá sobras para Deus. Se você está dando sobras para Deus, eu vou dizer para você: não tem promessa de bênção para você na palavra. Basta você analisar com muita calma os textos que a gente leu agora, que você vai chegar a essa conclusão. Não existem promessas bíblicas para quem dá as sobras para Deus, seja do tempo, seja do dinheiro, ou seja da vida, irmãos. Todos nós somos exigentes com o Senhor. Eu e você, nós somos exigentes com Deus, né? Todos nós, mas infelizmente alguns de nós insistem em dar sobras para o nosso Deus, esperando uma contrapartida positiva. Esperando. Nós damos as sobras e esperamos que Deus, em contrapartida, nos dê algo positivo. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Olhe para a vida de Davi. Porque Davi foi tudo que a gente quer ser na vida. Se você fizer aí uma anotação do que você quer ser na vida, eu vou dizer para você: Davi foi um homem grande. Davi foi famoso. É tão famoso que hoje, né,
3.000 anos depois, nós estamos falando dele aqui. Grande, famoso, rico, poderoso, foi um rei, um homem carismático, tinha prestígio na sociedade. Ele era um cara que você quer ser. É o cara que você quer ser. Ele foi. Só que eu vou dizer um negócio para você. Ele nunca deu as obras para Deus. Por isso que hoje eu e você conhecemos ele como Davi, o cara que matou Golias, não o cara que matou Urias. Deus foi tão fiel com esse homem, tão fiel, porque ele não deu sobra. Ele pegou o mais precioso que ele tinha na mão e falou assim: está aqui, é todo seu. Que Deus abençoe a gente, irmãos, para a gente ter força para dar o que Deus espera. Vamos cantar e vamos encerrar o nosso culto. Vamos pedir para Deus. Eu sei, irmãos, que não é fácil dar